Antes do vídeo, eu vou pedir para se inscrever no canal e ajudar o meu conteúdo. Obrigado! Porque qualquer pessoa pode mentir para outra. Então você sai com uma mulher 1 ano, come, vai viajar, segura a mãozinha, vai no parque, faz malha junto, troca nude, pornô, vê filme pornô. Depois de 1 ano você larga dessa mulher, ela vai lá na polícia e fala assim, não, agora eu percebi que eu estava... Um relacionamento abusivo. É a Verônica de Bom, que agora ela não fala mais assédio sexual, agora ela fala, vivia num relacionamento abusivo. Ele me dominava. Ah, cara, você tem 40, 50. Ela trabalhava com ele durante todo o tempo do relacionamento? Ela começou antes ele ser chefe. Porque assim, ele começou como redator, depois ele vira chefe, mas ele sempre teve algum poder dentro da Globo. Quando ela descobre essa história da Bárbara, que a Bárbara estava falando que tinha sido assediada, e eu tenho as mensagens dela ridicularizando a Bárbara, é quando ela já está dando bola pro Merlin, dá para ver as mensagens. Que é o dia que ele até fala com ele, fala assim, a criança não está aí, né? Não. Ela fala para ele, porque ele fala assim, não sei o que, falaram do meu pau, ela falou, não, seu pau é lindo. Essa é a Verônica de Bom. E seu pau é lindo. Ótimo comentário pro chefe. Não, e tem outra mensagem. Isso aí é um puta de um assédio que ela fez com ele, na verdade. Eu tenho outra mensagem, que um dia ela liga pra ele, ela escreve pra ele e fala assim, eu posso ir aí, né? E ele dá uma cortada, ele fala assim, não, você pode vir, pode babar no sofá aí, eu já tomei remédio, não sei o quê. Essa era a Verônica que ele namorou. No dia seguinte, tem uma mensagem dela, 10h51 da manhã, se não me engano, mandando pra ele, fala assim, e aí, te estuprei ontem? Significa que ela foi dormir na casa dele e, apesar de tudo, eles transaram. Antes disso ainda, ela pergunta para ele, fala, pode vir aqui no sofá e dormir, se quiser. E ela fala assim, mas se eu mexesse em alguma parte íntima sua, você me denunciaria a polícia? Cara, você imagina se fosse ele falando isso para ela? Não, é a prova categórica que precisavam para... Eu não sei como esse caso tá aberto, gente, sabe? É tanta mentira, cara, tanta picaretagem. Uma coisa que aparece pra gente a respeito do Merlin na mídia é tipo assim, parece que ele tinha o lado profissional e o lado pessoal muito misturado. Como com todo mundo na Globo. É a história da Globo, isso. É a história do Denis Carvalho, a história do Wolf Maia, a história de todo mundo. E ele nem é diretor, né? Ele era um chefe do departamento. Todo mundo tem caso. Então, o que você tem ao longo desses anos? Cara, eles viajavam junto, ia pra casa de não sei quem, ia ficar no ofurô junto, joga a bola junto, foto, elas agradando ele, agarrando ele. Postou ontem um vídeo. Mas fica ruim pra um cara, né? O cara que ele é chefe dessas mulheres, ele se relaciona com ela, né? Eu perguntei isso pra ele. E ele falou assim, cara, eu sou... Até o cara provar que fosse de porco na tomada. Eu sou ator. Ele falou assim, eu sou ator, essas pessoas convivem comigo desde o teatro. Quando eu virei chefe, eu falei, a última coisa que eu queria fazer era mudar o que eu era com elas para ninguém falar que sumiu na cabeça. Entendi. Você vê, ao contrário do que a gente pensa. Entendi. Porque ele já tinha um relacionamento com elas de anos. Porque rolava esses papos de intimidade. Vou dormir na sua casa. Mandando nude e mostrando nude, e fazendo outros comentários sobre a pessoa dele, chefinho, anjinho e não sei o quê. Todo esse tipo de... é uma intimidade gigantesca. Dos dois lados. Dos dois lados. E absolutamente consentida. É que depois de anos ela fala, não, agora eu percebi que ele estava sendo manipulador. Gente, cresce, né? Vai tomar remédio, fazer terapia, alguma coisa, porque não é normal isso. Assumir responsabilidade, né? Não assume. A culpa é toda dele, ele virou um vilão. E é isso que o jornalismo está fazendo hoje, a mídia, a Folha, o UOL... Terra, Metrópole, que tá uma vergonha, por exemplo, é não querer voltar atrás. O jornalismo todo tá caminhando por isso, né? Tipo, os grandes veículos. Tanto que foi por isso que você realmente foi convidado a se retirar, digamos assim? Pode-se dizer isso. Eu já depois de 30 anos? 32. Eu já estava saindo mesmo. Mas, por exemplo, eu fui repórter da Escola Base. Em abril de 1994, eu era chefe da Folha em Rio Preto. Quando eu chego na Folha... Eu piso na redação, acho que 1º de abril, alguma coisa assim. A minha editora, Suzana Singer, chega assim, Feltrin, vai lá para a aclimação e traz qualquer página inteira falando bem das pessoas que foram destruídas. Saber a Escola Base qual que foi, né? A Escola Base, os professores e funcionários da escola foram acusados de estuprar a criancinha de 4 anos. E depois se descobre que as mães eram loucas e o delegado, que era tudo errado, era tudo mentira.
Essas pessoas foram destruídas. Isso em 94? 1994, vocês nem tinham nascido. Caramba. Cara, Eu tinha depredaram a nascido, escola. tinha 2 anos. Eu Depre- tinha nascido, mas... Depredaram a escola, ficaram na 90, aclimação, 92. destruíram o carro das pessoas, ameaçaram de morte Cara, Era professor? Era funcionário? cara, as mães acharam que as crianças estavam sendo abusadas, ninguém checou nada, elas foram na delegacia. Esse delegado chamava Edélcio Lemos, que todo mundo já sabia que era um cara cheio de narcisista. Ele já vai na polícia, ele já vai, atende o Valmir Salaro da Globo, tem na Netflix, na Globosat tem o Globoplay, essa história, o caso da escola base. E eles saem falando que os caras eram estupradores. Cara, destruíram a escola, né? Ameaçaram todo mundo de morte, tiveram que fugir. 2 casais, uma pessoa depois morreu dos envolvidos. Todo mundo. No Notícias Populares, teve a manchete que era assim: Kombi do sexo levava criancinhas para orgia. Cara, não tinha nenhuma suposição, não tinha nenhuma investigação, nada. Só a denúncia das mães. Só que depois de 2 semanas, todo mundo viu a merda que fez. E aí, o que a Folha fazia? Vai lá e traz essas pessoas para... Todo dia eu tenho que fazer uma página. Eu acho que muita matéria eu nem assinava de vergonha. Então, eu fui entrevistar essas pessoas que tinham sido destruídas. E eu já falei isso em outros lugares. Eu vi essas pessoas que estavam mortas, cara. Você vê o olho da pessoa, foi o mesmo olho que eu vi do Merlin. As pessoas estavam mortas, elas tinham sido destruídas de um jeito, eles nem queriam falar mais comigo. Sabe, era um sufoco. E aí minha chefe falava assim: se eles não quiserem falar, fala com o irmão. Se o irmão não quiser falar, fala com o vizinho. Mas traz o lado bom dessas pessoas. Cara, mas depois você destruiu as pessoas, agora você vai fazer isso? E nesse caso do Merlin, cara, foram 3 anos. E não querem assumir o erro que fizeram. Querem manter que o cara... Então você vê, eu já mostrei mais de 30 mentiras documentadas. Que é desde ela falando uma coisa que a outra nega, até documentos mostrando. E eu mostrei as mulheres falando racismo contra ele. E É aí que entra aquela Luciana Fregolente? E agueiros, né? Negrinho imprestável, negrinho insolente. E, cara, a imprensa faz que não aconteceu nada. Você imagina se ele escreve para Thaís Araújo chamando ela de negrinho imprestável. O que aconteceu com esse cara? Então... E onde o pessoal consegue encontrar essas provas que você trouxe, essa documentação? Só escrever meu nome. Tem muita coisa no meu canal do YouTube, né? @feltrin.ricardo. E tem muita coisa também. Por exemplo, se vocês quiserem ver todas as mensagens pornôs da Verônica Debon, estão no meu site e no meu canal. Tenho lá. Eu leio, né, no YouTube, mas tenho o site também que é ops.com.br. Lá tem o facsímile. Eu coloquei a foto das mensagens mostrando a grau de intimidade dessas mulheres. Não, mandando filme, sabe, mensagem pornô. É quase 50 tons de cinza, então, o jeito que você falou. Quase o quê? 50 tons de cinza. Esse filme que... Dirty Talking. Elas eram especialistas na conversa suja, Eles pô. faziam isso daí, de conversa suja, né? De você Dirty ficar talking. instigando a pessoa por mensagem, por falas, E aí eles ficavam o tempo todo um atiçando o outro. Sexting, como que chama? Sexting, é o nome disso. Não, mas assim, eles estão Sextext. namorados, cara. Não é que nada. É uma conversa de gente que tá tendo caso, cara. Eu acho que eu nunca mandei. Mas sabe, É pra que nenhuma mulher. eu fico pensando, Sim, eu fico normal. pensando no que era a Globo antes e no que ela se tornou. Porque hoje em dia, a Globo passa justamente a imagem de toda limpinha, toda pomposa, nada disso. Mas imagina o núcleo artístico da Globo 10 anos atrás, já faz toda a diferença. Entra no meu canal também, eu conto uma história ali, eu não cito nomes, é assim, eu coloco os anos, décadas, predadores sexuais dominaram a Globo, dentro da dramaturgia. O curioso é que esses predadores não eram heterossexuais. Quem foi mais assediado na história da Globo são os atores e atrizes gays e lésbicas. E a gente tem um monte de histórias, né, de gente que perdeu o cargo, perdeu as coisas porque não se submeteu a isso. E muitas outras que aceitaram. E quando eu fiz esse texto, um cara escreveu: se você sabe disso, por que você não fez matéria? Foi porque não tem denúncia. Eu vou o quê? Arrancar da cabeça do cara? O cara não quer denunciar. Mas teve isso... A história do quartinho do pó e do... Vocês ouviram falar dessa história? Quartinho do quê? Do boy? Que tem a dentro da Globo. Que eram os caras iam cheirar e transar com os novatos. E existiu mesmo.
Existiu esse quartinho, porque assim, eu cobri, eu sei, eu não fui no quartinho, mas o cara me mostrou ali, o cara até brincou, falou, ali é onde a magia acontece.